Olá, muito bom dia, caros ouvintes do Jornal Referência. Voltamos com o remate final no início deste ano, 2020. Queria desejar-vos um ótimo ano. Tenho aqui comigo ao lado o Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo, um bom ano de 2020. Olá, Ana, um bom ano para ti e para todos os nossos ouvintes, especialmente aqueles que nos seguem desde o início. Vamos começar por falar sobre o campeonato. Já decorreram 2 jornadas desde a nossa última edição, ainda em 2019, e vamos começar com uma análise sobre essas 2 últimas jornadas, sendo que a última começou na última sexta-feira. Sim, portanto, uma jornada, a jornada 15 já se disputou integralmente, e sobre essa jornada há aqui a realçar mais uma derrota do Desportivo das Aves, que começou o ano como terminou e segue no último lugar de campeonato, com muitos pontos já de atraso para o Portimonense, que é o penúltimo, estando já a 7 pontos desse lugar e 8 pontos dos lugares já de salvação que permitem a manutenção. Sendo que o Desportivo das Aves, e posso já fazer esta ponte para a jornada 16, que já está a decorrer, teve um jogo muito interessante esta sexta-feira, na Luz, frente ao primeiro classificado, ao Sport Lisboa Benfica, estando a ganhar até bem perto do final do jogo, e depois sofrendo a reviravolta mesmo a terminar. Mas que poderia, e eu acho que poderá ser um jogo de viragem para o Aves, poderá dar aqui alguma esperança e aqui alguma capacidade de perceber que conseguem equilibrar jogos com equipas muito mais fortes, e que por isso, contra equipas do seu campeonato, digamos assim, de equipas que lutam pelos mesmos objetivos, poderão ser competitivos e poderão lutar mais taco a taco pela manutenção. Veremos se eles conseguem recuperar aqui este atraso pontual, que já é bastante elevado. Destaco também de sobremaneira aqui a vitória do Sporting de Braga por 7-1 em Belém, um resultado que espanta o mundo de futebol, sobretudo o mundo de futebol português, até porque o Belenenses recentemente impôs um empate no mesmo estádio do Jamor, frente ao Futebol Clube do Porto. E o Sporting de Braga acaba de mudar de treinador, tendo prescindido dos serviços de Sá Pinto e tendo contratado Ruben Amorim, um caso que até deu aqui alguma celeuma a propósito do facto de Ruben Amorim não ter o nível exigido para ser treinador de forma integral. A verdade é que o que Ruben Amorim tem mostrado até agora são sinais muito positivos em termos de ideias para o jogo, em termos da filosofia que transmite às suas equipas e a forma como as coloca a jogar. Não acredito que esta vitória tenha o total dedo de Ruben Amorim, porque estamos a falar de poucos dias de trabalho, mas como sempre estas chicotadas psicológicas nos primeiros jogos muitas vezes trazem este ânimo, este entusiasmo, e a equipa motiva-se para poder ganhar lugar nas escolhas iniciais do treinador, e eu penso que foi um pouco isso que aconteceu. O Belenenses também teve um tempo de paragem competitiva superior, porque já não está nas taças, e esse facto também terá ajudado ao Braga ter conseguido um resultado tão volumoso. O Boa Vista empatou em casa com o Portimonense, num jogo equilibrado, que marcou o início de Daniel Ramos no Boa Vista, ele que também substituiu o Lito Vidigal, mais uma troca de treinadores. Parece-me uma escolha na senda do que era a de Lito Vidigal. Portanto, são treinadores muito pragmáticos na forma de jogar. Daniel Ramos, quando esteve no Rio Ave,
impôs um futebol menos defensivo, digamos assim, do que fazia no trabalho em que é mais reconhecido, no Marítimo, em que era realmente muito pragmático, mas com muito bons resultados. E aqui parece que no Bessa pretende também trazer um futebol mais equilibrado entre ataque e defesa, portanto ser uma equipa mais completa, não uma equipa marcadamente ofensiva, mas uma equipa equilibrada que defende bem, começa por defender bem para depois ter processos de jogo simples e ter uma melhoria na finalização, que era se calhar o que faltava mais à equipa de Lito, enquanto foram comandados por Lito Vidigal. O empate contra o Portimonense acaba por ser o resultado de ainda de ser ainda muito cedo para Daniel Ramos conseguir evidenciar esses resultados a nível de finalização. A equipa, se calhar, é um dos processos de jogo mais complicados de trazer resultados a curto prazo, e aí o Portimonense é uma equipa com mais estruturada, que vem desde o ano passado com António Folha, e que, apesar de uma época muito titubeante que está a fazer até agora, é uma equipa muito tecnicista e acabou por conseguir este empate no Bessa. É um resultado que lhes agrada mais a eles do que à turma do Bessa. Depois o Rio Ave, que perdeu em casa frente ao Marítimo, que é treinado por José Gomes, e na época passada José Gomes era o treinador do Rio Ave ao início da época, com excelentes resultados, algo que o levou depois ao Championship de Inglaterra, e José Gomes voltou agora a Portugal para treinar um Marítimo que está também a passar por uma fase muito difícil, e esta vitória na sua Vila do Conde, digamos assim, numa cidade que tão bem conhece, pode trazer realmente aqui alguma força ao Marítimo para se reerguer. O Rio Ave, com Carlos Carvalhal, continua uma equipa irregular, sendo que tem aqui potencial para lutar pela Europa, ainda assim. O Paços de Ferreira, que conseguiu vencer o Portimonense, peço desculpa, o Moreirense, por 1-0, numa vitória que foi muito importante para os tirar da linha d'água, portanto dos lugares de despromoção, e foi realmente uma vitória muito importante e muito esperada pelos pacenses. O Tondela e o Gil Vicente empataram a uma bola, num jogo que acabou por ser muito equilibrado e que trouxe esse resultado natural. O Famalicão conseguiu, depois de uma fase também de quebra, não só a nível de resultados, mas também a nível exibicional, conseguiu uma vitória 3-0 frente à Vitória de Setúbal, e foi um jogo em que dominou por completo a Vitória de Setúbal, que vinha aqui recuperando os índices de desempenho, vinha sendo uma equipa com um futebol mais atrativo, agora com o Júlio Velásquez, e vinha conseguindo impor paulatinamente os seus processos de jogo. Teve aqui realmente um jogo completamente desinspirado, e a vitória do Famalicão foi natural. E por fim, o Sporting Futebol Clube do Porto, o grande clássico, o jogo mais esperado dessa jornada 15, e foi um jogo em que os Dragões tiveram grandes dificuldades, como era esperado. Já não venciam há 11 anos no terreno dos Leões, e foi um jogo muito equilibrado que podia ter caído para qualquer um dos lados. O Futebol Clube do Porto começou por ganhar, mas depois
começou por estar em vantagem, mas depois uma falha numa abordagem defensiva deu o empate ao Sporting, que aproveitou muito bem, com muita eficácia esse lance, quando o Futebol Porto até, não digo dominar, mas controlava plenamente o jogo, mas a partir daí, a partir do empate, o Sporting cresceu muito no jogo, sobretudo na segunda parte, e até justificava nessa fase ter virado o marcador a seu favor. Não o conseguiu. O Futebol Clube Porto foi tendo também uma ou outra oportunidade, marcou por Tiquinho Soares de cabeça, numa das suas especialidades. Esta época até tem tido menos golos de cabeça e menos oportunidades de marcar dessa forma, mas aqui voltou a um dos seus pontos fortes, marcando um grande golo de cabeça, após também uma grande jogada, um excelente cruzamento para a sua cabeça, e aqui a colocação de remate de Tiquinho é fantástica. E esse golo acabou por empolgar novamente o Futebol Clube do Porto e não mais perdeu o controle do jogo a partir daí, com o Sporting ainda a ter uma bola ao poste antes do final do jogo, mas em jogo jogado praticamente não teve mais superioridade em frente ao Futebol Clube do Porto, que até podia ter dilatado depois o marcador. Portanto, foi um jogo muito equilibrado, muito interessante de seguir, muito rico também taticamente, com uma importante vitória do Futebol Clube do Porto, que era decisiva. Poderia ser decisivo o facto do Futebol Clube do Porto não ganhar este jogo, sobretudo se perdesse ficava já muito difícil a luta pelo título. Assim continuam estes 4 pontos perfeitamente alcançáveis, de desvantagem face ao Benfica, e o Sporting acabou por cair para 4º lugar com a vitória do Famalicão, e para mim está praticamente fora do título, não matematicamente, como é óbvio, ainda estamos antes de meio do campeonato, mas a diferença de qualidade coletiva aliada à diferença pontual, e o facto do Sporting também não estar consistente nos seus desempenhos durante os jogos faz com que se torne, são muitos fatores que dificultam essa subida classificativa, não é? E depois terão também que contar com perdas de pontos, exatamente, perdas de pontos das equipas que estão imediatamente acima. Esta jornada, além do já falado Benfica-Aves, com vitória para o Benfica por 2-1, houve também o Santa Clara-Rio Ave, com... Lá está, este jogo faz-me pensar no que este campeonato tem sido até agora, ou seja, o Santa Clara que tinha ido vencer ao terreno do Desportivo das Aves, agora nesta jornada perde em casa com o Rio Ave, que tinha perdido em casa com o Marítimo. Portanto, perdas de pontos praticamente em jornada, as equipas praticamente não conseguem fazer 2 jogos seguidos a vencer, e isso faz com que o campeonato esteja muito equilibrado, não é? E quando há uma perda de pontos, as equipas não caem tanto, ou quando conseguem aí uma série com mais vitórias, acabam por galgar muitos lugares na tabela classificativa. Portanto, este jogo é o espelho da época até agora. E por fim, o Moreirense Futebol Clube do Porto, que também era um jogo de alto risco para o Futebol Clube do Porto, por tudo, porque normalmente há alguma descompressão depois de um jogo com alto índice competitivo, como foi o Sporting Futebol Clube do Porto, pela história recente entre as equipas. O Futebol Clube do Porto há 5 anos que não vencia em Moreira de Cónegos, há 11 que não vencia em Alvalade e há 5 que não vencia em Moreira de Cónegos, e esta conjugação de jogos era realmente de alto risco para o Futebol Clube do Porto, ainda por cima pela desvantagem pontual que
que tinha e tem ainda para o Benfica, mas os Dragões tiveram aqui um jogo à altura. Começaram mal, acabaram por, defensivamente, a equipa revela aqui algumas fragilidades, mas que tem que ser dada aqui alguma margem de desconto, porque jogou aqui Moreira de Cónegos uma dupla nova. Portanto, Diogo Leite Mbemba, uma dupla de centrais completamente nova, que creio que ainda não tinham feito dupla em jogos de campeonato, e isso é muito importante a nível de entrosamento, e revelou-se decisivo para os golos sofridos do Futebol Clube do Porto, em que houve muita descoordenação defensiva, mas a nível ofensivo, a nível processo ofensivo, o Futebol Clube do Porto esteve muito bem, com velocidade na sua organização, aproveitar não só os contra-ataques, como também o ataque organizado, com passes, com associações entre os jogadores, passes rápidos, movimentações coletivas muito bem gizadas, e isso acabou por resultar nos golos que saíram de forma natural. E a nível emocional a equipa também se aguentou muito bem, por isso acho que depois desta dupla jornada o Futebol Clube do Porto relança-se, apesar de não ter recuperado qualquer ponto ao Benfica, ao líder do campeonato, mas relança-se completamente na tabela classificativa, a nível de olhar para a liderança com reforçado entusiasmo e esperança. E por fim, os jogos que agora ainda faltam realizar à data em que estamos a gravar, não é? O Portimonense Passos de Ferreira, um jogo entre penúltimo e antepenúltimo, vai ser certamente equilibrado. O Boa Vista Famalicão, que se espera também algum equilíbrio, porque o Boa Vista, jogando em casa, em que tem estado muito sólido, acaba por ser um osso muito duro de roer para o terceiro classificado, o atual terceiro classificado, o Famalicão. Vai ser muito interessante este duelo nortenho. E o Gil Vicente, que recebe o Belenenses Sade, será também um duelo entre equipas que lutam para não descer divisão, com vantagem, com favoritismo para o Gil Vicente. Jogando em casa, acho-os amplamente favoritos. O Vitória de Guimarães desloca-se ao terreno do Marítimo, que depois da vitória em Vila do Conde, me parece aqui com um estado de ânimo já bastante interessante. Vai ser também muito equilibrado e um jogo de alto risco para o Vitória. E por fim o Sporting de Braga Tondela, com amplo favoritismo aqui para o Sporting de Braga, que recebe um Tondela numa fase não tão exponencial da sua época, do seu desempenho, mas o Braga vem de uma vitória, de uma goleada por 7-1 no Jamor, por isso acho que tem tudo para em casa aproveitar esse momento e confirmar e tentar subir na tabela classificativa. Agora vamos passar à análise das taças, começando pela Taça de Portugal, que começa esta jornada agora esta semana que vem. Qual é a análise que fazes acerca da prestação das equipas da região norte nesta competição? Tem sido uma excelente Taça de Portugal para equipas da Zona Norte. Basta ver que temos uns quartos de final todos com jogos, em todos os jogos há pelo menos uma equipa nortenha em exibição, portanto acho uma prestação muito boa. Por exemplo, temos o Canelas 2010, que ainda está em prova, incrivelmente, e que se vai deslocar ao terreno do Académico de Viseu. Tem aqui uma excelente chance de lutar aqui pelas meias finais e de fazer algo histórico. No entanto, o Académico de Viseu é favorito,
sem dúvida, apesar de ser aqui, em teoria, a equipa mais acessível que podia ter saído ao Canelas, acaba por ser favorito. É uma equipa de segunda liga, não é? Enquanto que o Canelas é uma equipa de divisões não profissionais, Campeonato de Portugal, e que até bem recentemente esteve nos distritais. Por isso, acho que é magia do futebol o facto de haver equipas de escalões tão abaixo nestas fases competitivas. Vai ser um jogo interessante, será o último destes quartos de final. Vai-se realizar na quinta-feira às 20. O primeiro será o Futebol Clube do Porto Varzim. Será também um duelo curioso, porque o Varzim é considerado ainda a filial número 1 do Futebol Clube do Porto. No entanto, como admitiu um dos dirigentes dos Poveiros, as relações neste momento estão frias entre as duas equipas. E é pena pelo equilíbrio do jogo e pela festa da taça que não seja que este jogo não se dispute na Póvoa de Varzim. O Futebol Clube do Porto jogando em casa, e apesar de poder eventualmente poupar um ou outro jogador, não acredito que rode a equipa toda, poderá poupar aqui um ou outro jogador, mas é ainda assim amplamente favorito, nem que jogasse com a equipa B, se calhar pela qualidade que existe, se calhar seria favorito na mesma. Mas atenção que este Varzim competitivamente está muito forte esta época, no seu escalão, na segunda liga, estando aqui inclusivamente enquadrado na luta pela subida de divisão, algo que não era esperado no início da época e que falámos inclusivamente na edição anterior, exatamente. Mas está aqui a fazer realmente um campeonato muito bom, uma taça de Portugal muito boa, e isso não pode ser por acaso. Aí não existe sorte. Curiosamente, antes desse jogo no Dragão, o Varzim perdeu em casa, também esta sexta-feira, frente ao Académico de Viseu, que também curiosamente está na Taça de Portugal e será o adversário do Canelas, como falámos. Mas há aqui um excelente trabalho feito até agora, e este terceiro lugar na segunda liga é realmente assinalável, e veremos se não poderá haver aqui uma enorme surpresa, que seria sempre uma enorme surpresa, a vitória do Varzim no Estádio do Dragão. Depois, ainda na terça-feira, disputa-se o Benfica-Rio Ave, também aqui com um amplo favoritismo do Benfica, principalmente por se disputar este jogo no Estádio da Luz. Mas atenção que o Rio Ave já eliminou o Benfica da Taça de Portugal, e creio que até foi na edição passada da Prova Rainha do futebol português. E por isso será sempre um jogo com algum risco. Se o Benfica fizer aqui muitas alterações, e eu creio que também não fará muitas, acredito que seja mais ou menos como o Futebol Clube do Porto, uma outra alteração eventualmente na baliza, mas não muito mais do que 2, 3 alterações. E o Rio Ave é uma equipa que, como falámos há pouco, tem sido irregular a nível de campeonato, mas com Carlos Carvalhal, que é um treinador que, aliás, se notabilizou pelo trabalho que fez com o Leixões, levando-o à final da Taça de Portugal, e é sempre um treinador com propensão para este tipo de jogos, e penso que será um jogo mais equilibrado do que o que se pode antever de uma forma mais, numa análise mais a quente. Será realmente interessante seguir, mas veremos se o Rio Ave consegue fazer aqui um trabalho de superação que era sempre necessário para eliminar o Benfica de uma competição importante. E depois de falarmos dos Poveiros, dos Vilacondenses, curiosamente 2 vizinhos que estão ainda em prova, falarei para mim do jogo mais equilibrado
para mim, do jogo grande destes quartos de final, que é o Paços de Ferreira-Famalicão, inclusivamente pela ordem, pelo facto do Paços de Ferreira jogar no Estádio Capital do Móvel, e recebe o Famalicão, que está a fazer um campeonato fantástico, ao contrário dos pacenses, mas estamos a falar numa disputa a um só jogo, e aí qualquer coisa pode acontecer. Há realmente aqui um ligeiro favoritismo do Famalicão, mas acho que vai ser um jogo muito renhido e não sei se não poderá haver aqui uma surpresa. Bem, e agora até à nossa próxima edição vai estar definido o vencedor, por assim dizer, da Taça da Liga. Para já ainda se vão disputar as meias finais. Queria que desse aqui uma projeção daquilo que tu achas que vai acontecer até lá e também falar aqui um bocadinho dos próximos jogos. Sim, portanto, estas meias finais vão ter 2 jogos muito equilibrados, e sendo esta Final Four da competição disputada em Braga, o Sporting de Braga Sporting será um jogo realmente apaixonante de seguir. É já um clássico das taças. Estas equipas defrontam-se muitas vezes, quer na Taça de Portugal, quer na Taça da Liga, mas particularmente na Taça da Liga, e são jogos sempre muito imprevisíveis. Dependendo do que acontecer a nível de campeonato até lá, eu acho que isso vai determinar a forma como estas equipas chegam às meias finais da competição. Mas, assim, faltando ainda 2 semanas para estes jogos, eu diria que o Braga chega com algum favoritismo, por jogar em casa, pela injeção de moral que a troca de treinador está a transmitir ao plantel. E se Ruben Amorim conseguir solidificar isto e tornar em algo mais consistente do que um simples momento de chicotada psicológica, acredito que possa chegar aqui com um ligeiro favoritismo, mas será sempre um jogo muito equilibrado, um jogo de tripla. É já um clássico do futebol português e será apaixonante de seguir. E o Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto, idem aspas, aqui se calhar colocaria o Futebol Clube do Porto com algum favoritismo relativamente aos minhotos, sobretudo pelo facto do jogo não se realizar em casa do Vitória, no estádio Dom Afonso Henriques. Caso contrário, seria ainda maior o equilíbrio à partida, a priori. Mas se tivesse que projetar aqui uma final, seria aqui um Sporting de Braga Futebol Clube do Porto, sendo que qualquer final que possa sair daqui, um Sporting Futebol Clube do Porto seria um clássico, seria o reeditar de um clássico que se disputou há bem pouco tempo. Um Sporting de Braga Futebol Clube do Porto, um jogo entre a equipa que organiza a Final Four da prova e o vice-campeão nacional, uma equipa que tem estado sempre à porta de vitórias na Taça da Liga e nunca o conseguiu. Portanto, seria aqui realmente um duelo com grande motivação das duas partes. Um Vitória de Guimarães Sporting será também sempre um jogo muito interessante. Esses são sempre jogos muito equilibrados em qualquer competição em que se realize. E um Sporting de Braga Vitória de Guimarães seria um duelo minhoto, não é? Um duelo entre os grandes rivais do Minho. Seria também um excelente jogo para uma final desta competição. Se tivesse que dar um palpite, acredito que o Sporting de Braga Futebol Clube do Porto tem aqui mais condições. Há 2 semanas, que será sempre salvaguardando que estamos a 2 semanas, mas acho que teria mais condições de chegar à final. Mas qualquer que seja a final vai ser apaixonante e acho que é uma vitória para o futebol português chegarmos ao Final Four desta competição com tanto interesse e com
e com jogos tão equilibrados e apaixonantes em perspectiva. Resumindo, será qualquer um dos jogos que decorra na final será interessante de assistir. Final essa que vai ser no dia 25 de janeiro e, portanto, depois na próxima edição falaremos também sobre o resultado. O remate final fica por aqui, nesta primeira edição de 2020. Podem assistir a mais edições do remate final em jornalreferencia.pt ou no nosso canal do YouTube. Relembro também que temos conta no Facebook e também no Instagram. Podem acompanhar-nos por lá e também aceder a mais notícias sobre outros temas, sempre da região norte. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.